Gente, continuando o vídeo, porque tava ficando um pouco longo, né? E não é bom fazer vídeos muito longos, que as pessoas perdem um pouco a concentração. Então, continuando, né? Aqui a gente tinha parado nesse ponto do item 4, né? Do julgamento, aqui da avaliação. Então, aqui tá escrito, é proibida entrada, né? Notem que tá escrito proibida entrada feminino, né? Mas notem que entre proibida e entrada não tem nada, tá vendo, ó? Notem que não tem nada aqui. Por quê? Poderia ter um artigo definido feminino. Um A, por exemplo, né? Proibida a entrada. Ou, sei lá, é proibida a venda, por exemplo, né? Então, tendo um artigo definido aqui, esse artigo muda tudo. Porque tendo o artigo definido, o próprio nome diz, ele define, né? Então, sendo aqui um substantivo feminino acompanhado de artigo, necessariamente o adjetivo, que vai ter a função sintática aqui de predicativo, né? Mas a classe gramatical seria adjetivo e é variável, né? Nós vimos que ele é variável. Então, necessariamente, já que ele tem um artigo definido aqui, necessariamente ele tem que acompanhar em gênero e número o substantivo. Então, se entrar da feminino singular, o proibida, o adjetivo também vai ser feminino singular, né? Acompanha. Mesma coisa se fosse masculino, né? Por exemplo, é proibido o trânsito de pedestres, por exemplo, né? O trânsito, artigo definido, ou é proibido, sei lá, o envio de documentos por correio, algo assim. Então, é o envio. Tem um artigo definido aqui, tem um artigo definido aqui. Então, necessariamente, esse adjetivo, ele precisa vir em gênero e número igual. Então, se é envio, ele é masculino singular. Necessariamente, esse proibido, por causa desse artiguinho aqui, precisa vir também no masculino singular, já que o trânsito é masculino singular, né? Masculino, singular. Mas notem que nesse exemplo aqui não temos o artigo no meio aqui, gente. Olha a pegadinha dessa questão. Tá escrito é proibida entrada. Sem nenhum artigo aqui. Notem que não tem artigo aqui. Não tem. Então, já que não tem artigo aqui, é uma expressão, exige-se uma expressão genérica, né? Fixa, uma expressão fixa, sendo aqui feminino, sendo aqui masculino, tá? Porque não tem o artigo, não está acompanhado do artigo aqui. Então, como não está acompanhado do artigo, nem do artigo a, nem do artigo o, necessariamente essa expressão aqui vai ser invariável, inflexível, então vai ser é proibido. Ah, mas tá escrito entrada. Sim, entrada é feminino. Sim, com certeza, mas não veio com o artigo aqui. Então, como não tem o artigo aqui, a expressão que acompanha é fixa. Fixa no masculino. Tá? Então, seria é proibido entrada, mesmo entrada sendo feminino, porque aqui não acompanha artigo. E seria é proibido trânsito também. Trânsito é masculino, então soa melhor, né? Mas os dois estão corretos, porque nem esse vem com o artiguinho aqui
Então, essa expressão, ela é fixa, tanto para feminino quanto para masculino. E é isso que faz esse item estar errado, porque aqui, como não tem o artigo, então não pode ser proibida com a, né? Variável, né? Concordando, não pode. Tem que ser proibido, porque não tem o artigo. Então, já vimos que o outro que tá errado também é esse ela mesmo, né? Porque ela mesma, esse mesma sendo um pronome demonstrativo de reforço, né? Nós vamos fazer uma questão só com as classificações morfológicas do mesmo, né? Que ele tem várias funções, vários papéis, ele exerce vários papéis, e de acordo com cada papel dele, por exemplo, advérbio, por exemplo, adjetivo, por exemplo, pronome, nós vamos ter aí um tipo de concordância com o mesmo. Então, exige aí uma questãozinha só dele para a gente tratar. Mas como a gente viu aqui que nessa questão o que tá errado é o 2, porque é ela mesma. E aqui é proibido, porque não vem com artigo. Então, as que estão erradas são 2 e 4. Acertamos a questão. Aguardo vocês, então, para uma próxima questão sobre esse mesmo, específico sobre o mesmo. Aguardo vocês, até lá!